Opa, e aí pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês uma coisa muito interessante na área da programação que vai ajudar muito vocês. Porque eu vejo muitas pessoas querendo aprender a programação, mas não sabem como estudar e como manter o foco em estudar programação. Já que isso é uma área da TI que exige muito da sua dedicação e muito da sua força de vontade. Então, nesse vídeo eu vou ajudar vocês e vou passar passo a passo de como vocês desenvolverem mais vontade e determinação para continuar aprendendo programação. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero que você deixe seu like e se inscreva no canal. E claro, não se esqueça de deixar um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e dando mais sugestões de vídeo que eu posso trazer aqui pro canal. Porque nesse canal, basicamente, eu trago absolutamente de tudo que tem a ver com programação e relacionado à TI. Então, qualquer coisa que vocês quiserem é só deixar aí nos comentários que eu trago. Bom, vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que você precisa entender logo de início quando você quer começar a estudar programação é que é uma área para poucos. É uma área da TI que é filtrada demais e muito nichada. Hoje em dia tem muita inteligência artificial que consegue gerar códigos e um site completo para vocês. Só que o mercado ainda exige bastante de programadores profissionais de nível sênior para cima. Então, é por isso que programação é uma área muito nichada, então você já tem que começar entendendo isso. Mas, é claro, quando você entende e começa a estudar, você percebe os resultados vindo. De uma forma não tão imediata, mas eles começam a vir. Então tá, entendendo que programação é uma área da TI para poucos e só para aqueles que têm realmente vontade de aprender a programar, podemos seguir com o vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é primeiro definir a área da programação que você quer seguir. Porque dentro da programação tem diversas áreas. Tem Game Dev, tem Full Stack, que basicamente agrega todas as outras áreas, mas tem desenvolvimento de sites, desenvolvimento front-end, back-end, blockchain, agora inteligência artificial, então tem bastante área da TI na programação que você pode seguir. Mas a primeira coisa é não estudar tudo de uma vez. Você tem que primeiro definir o que você quer programar. Se é um jogo, se é um site, enfim. Se você definir logo de cara o que você quer aprender, você já pode começar os seus estudos. Isso vai facilitar muito o seu caminho, vai criar uma teia de aranha na sua cabeça. Eu fiz um vídeo aqui pro canal onde eu ajudo vocês a escolherem uma linguagem de programação certa para cada área da programação que você quer seguir. Então, se você tiver alguma dúvida de qual linguagem estudar ou qual área seguir, é só assistir o último vídeo que eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Bom, depois que você definiu a linguagem de programação que você vai estudar e a área da programação que você vai seguir, o próximo passo é encontrar o melhor método de estudos para você. Bom, no YouTube há diversos canais que falam sobre programação e que fazem tutoriais de programação de diversas áreas. Então isso é bom para vocês entenderem a base por trás de um código. Mas claro que se você for uma pessoa que prefere algo um pouco mais detalhado, algo um pouco mais didático, você também pode ler. Tanto é que o método que eu usei para aprender programação foi vendo as documentações. Cada linguagem de programação existe documentações. Essas documentações são as informações de como você entender como funciona tal linguagem, o que cada função faz, o que cada variável faz, coisas assim. Então, antes de você pagar uma bolada em alguma faculdade ou algum curso sobre programação, primeiro pesquise usando os métodos gratuitos que a vida te dá. No caso, nos vídeos do YouTube, nas documentações e tentando praticar. Caso você entenda como a área da programação funcione e queira realmente seguir esse caminho, aí você gasta com um curso ou alguma faculdade. Caso você veja que a programação não é aquilo que você pensava, ou que a programação é muito complicada, não gaste dinheiro com curso. É sério, é a melhor estratégia que você pode fazer para economizar seu dinheiro. A próxima coisa para quando você quer aprender a programação é o mais importante que eu considero, que isso pode acabar ferrando totalmente com o seu aprendizado, que é usar a inteligência artificial. Se você é uma pessoa que está aprendendo programação agora, que ainda não tem experiência em nenhuma linguagem, ou que ainda não tem nenhuma noção de programação, fique longe de qualquer inteligência artificial. Não peça para ela gerar códigos para você e nem copie e cole aqueles códigos, porque você não vai entender nada e se houver algum erro, você vai acabar desistindo. Primeiro aprenda o que cada coisa faz na linguagem. Você pode, claro, usar a inteligência artificial para explicar o que cada coisa faz, só que a inteligência artificial ela gera um código um pouco mais complicado, mais redondo, e nem sempre o código vai funcionar.
E nem sempre vai ser do jeito que você quer também, então não use a inteligência artificial para você aprender programação. A próxima coisa, galera, é uma parada que é muito importante para vocês. Porque quem tá começando a aprender programação, quem nunca programou nada da vida, claramente, obviamente, vai se deparar com trocentos erros no código. E esses erros geralmente são causados por pequenas coisas, por coisas bestas que a gente faz. Só que até a gente entender o que tá acontecendo demora, e isso leva tempo, às vezes demora mais de uma semana pra você encontrar o erro. E eu falo isso por experiência própria. Mas, gente, se você quer aprender programação, começa a fazer algum projeto que você queira. Tipo, não faça algum projeto só pra... vou fazer um projeto aqui simples só pra me entender. Faça algo que você queira de verdade, porque quando acontecer esses erros, você vai se sentir motivado pra corrigir eles. Se você tá desenvolvendo algum projeto que você, tipo, não tem muita relevância pra você, ou que você não queria estar fazendo, quando acontecer um erro, você vai acabar se frustrando e vai acabar abandonando esse projeto. E isso é muito fundamental que vocês entendam. Façam projetos que vocês gostem. Por exemplo, se você estiver seguindo o caminho de game dev, tenta replicar algum jogo que você goste. Claro que quando você começar a estudar programação de jogos, você primeiro vai começar a desenvolver jogos 2D. Depois você vai evoluir para o 3D. Porque a matemática por trás é diferente, enfim, tem o eixo Z, é um pouco mais complicado. Mas, se você está desenvolvendo algum projeto que tem relação com jogos, você vai desenvolver algum jogo que você goste ou gostaria de jogar. Ou se você está trabalhando com site, você vai fazer algum site que você gostaria de acessar na internet. E assim vai. Senão, a sua frustração vai ser muito maior e você pode acabar desistindo de programar. E agora falando sobre desenvolvimento de jogos especificamente, se você é uma pessoa que quer ser um desenvolvedor de jogos e quer aprender a programar jogos e coisas assim, primeiro comece com o 2D, como eu já disse anteriormente. Se você começar pelo 3D, você claramente vai se deparar com muito mais erros, porque 3D envolve muita mais matemática, envolve outros eixos, e claro que isso vai acabar consumindo mais espaço na sua CPU, por conta do peso dos gráficos e das game engines atuais. E se você for louco o suficiente para fazer um jogo 3D do zero, usando a linguagem de programação Java, ou C Sharp, ou qualquer outra linguagem pura assim, você vai acabar se deparando com muitos erros, porque ali é matemática pura. Então, claramente, se você for fazer algum jogo 3D, vai ser usando uma game engine. Eu recomendo que façam isso. Mas claro que vocês primeiro precisam aprender o 2D para depois partir pro 3D. Por quê? Porque se você começar pelo 3D e depois partir pro 2D, vai ser muito diferente, porque o 3D é muito mais complicado. A chance de você desistir de primeira no desenvolvendo jogos 3D é muito maior. Então, se você começa de baixo pequeno e você vai crescendo com o tempo, você vai pegando as manhas e vai entendendo o que cada coisa faz e coisas assim. Agora falando de desenvolvimento web, se você é uma pessoa que quer aprender a desenvolver sites, primeiro comece com front-end e depois com back-end. Porque se você começa com back-end, o back-end já envolve o front-end de cara, porque você precisa ter um feedback visual do seu projeto, do que você está fazendo. Então, se você começa com front-end, você já sabe como a estrutura de um site funciona e já sabe onde cada elemento deve estar. E depois que você parte para o back-end, você já sabe onde a estrutura de cada coisa vai ficar, e você já vai desenvolver o seu site com as funções back-end, com a conexão de banco de dados e coisas assim. E bom, meus amigos não simulados em uma inteligência artificial, esse vídeo foi totalmente baseado no meu ponto de vista e na minha opinião. Tudo que eu disse nesse vídeo foi tudo aquilo que eu queria ter ouvido quando eu estava começando a programar, quando eu tinha apenas 14 anos. E agora eu tenho 18, né? Eu tô ficando velho. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e eu espero que isso tenha motivado você que tá querendo desistir da programação. E se você seguir passo a passo o que eu disse aqui, com certeza você não vai se desmotivar. E claro, vai ficar muito mais motivado e vai se sentir mais completo, porque você vai ter um cronograma certo de como estudar programação. Porque programação é diferente das outras áreas da TI, e até mesmo das outras áreas da vida, é um caso muito à parte, porque envolve uma estratégia de estudo diferente, envolve uma dedicação um pouco mais ousada, enfim, envolve muita coisa um pouco mais puxada e pesada do que as outras áreas da vida. Então, esse vídeo foi feito para você que quer aprender programação ou que já está aprendendo, mas está meio perdido do que fazer. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou Eric Paulão, e se acaso não nos vermos mais,
bom dia, boa tarde e boa noite.